importante determinar isso. Está atrapalhando nas atividades do dia a dia? E aí sim, se tiver, a gente faz uma investigação se tem uma doença aí, ou se alguma deficiência de vitamina, ou às vezes ansiedade, depressão, que são fatores que também influenciam. Esse é um outro gancho também que eu vou perguntar daqui a pouquinho, né? Que a gente vai dar uma ênfase maior também, mas a gente já tem mais perguntas aí de telespectadores. Bom dia, doutor. Eu tenho 26 anos e costumo esquecer com frequência coisas da minha rotina. Por exemplo, sobre onde deixo meu celular. Isso é um problema? Isso é, que realmente você estava acabando de falar, né, doutor? Já pegando esse gancho e respondendo, vira aquela rotina de você deixar sempre no lugar, isso não quer dizer que seja um esquecimento, mas falta de atenção. Isso, quer ver um outro exemplo? A pessoa às vezes está em casa, é uma queixa também comum no consultório. Doutor, eu estava no meu quarto, eu ia para a cozinha, cheguei lá, eu não sabia o que ia fazer. Isso é o típico daquela pessoa que já pensou, é um pensamento acelerado, pensou diversas coisas até chegar lá. Aí chega lá e diz, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Então ela precisa às vezes voltar para o quarto para dizer, eita, eu ia pegar tal coisa na cozinha. Então às vezes são todos esses fatores influenciam, né? Certo. Então esse aqui já remeteu mais à ansiedade, né? Mais a pessoa ansiedade, né? Que é muito ansiosa, ela é como também aquela pessoa que bloqueia quando vai fazer uma prova, né? Estudou bem, né? Chega lá, sabe do conteúdo, está tão ansiosa, nervosa que bloqueia ali um pouco pelas interações, né? O cérebro ele tá com dificuldade de evocar, né? Assim como às vezes uma pessoa que vai falar em público trava ali na hora, porque fica muito emocionado, com nervosismo, né? E aí também dá um bloqueio, né? Doutor, a gente sabe que tem doenças realmente relacionadas ao esquecimento, como Alzheimer, né? Sim. Que atinge muito a pessoa de melhor idade. Isso. Mas quando que realmente o esquecimento passa a ser algo patológico, não sendo tão relacionado ao Alzheimer? Tem outras doenças também que podem estar relacionadas ao esquecimento? Sim, sempre quando a gente está avaliando uma queixa de esquecimento, a gente avalia, como eu falei, a funcionalidade, né? E, lógico, a idade do paciente. Aí, como você falou, as doenças degenerativas como o Alzheimer são mais dos idosos. Então, se a gente tem uma queixa de esquecimento alterando a funcionalidade numa pessoa mais jovem, a gente vai pesquisar outras doenças que não a Alzheimer, né? Aí a gente pode ter, se tem depressão, ansiedade, alguma deficiência de hormônio, como os hormônios da tireoide influenciam na cognição, deficiência de vitamina. Então, tudo isso faz parte de uma investigação possível. Tudo pode estar correlacionado, né, doutor? Sim. Então, a pessoa tem que realmente fazer uns exames mais aprofundados para saber a questão desse esquecimento. Isso, Aí muitas vezes a gente identifica na anamnese, né, na conversa com o paciente, às vezes é um paciente que é depressivo, e aí a depressão, ela também, assim como eu falei, da ansiedade... Por que está tão correlacionado com esse momento de depressão e estresse, doutor? Sim. A questão do esquecimento em si. Isso. O paciente, por exemplo, com depressão, ele tem a dificuldade em memorizar, né? E além aquele desânimo, aquela perda de vontade, na tristeza, então é como se ele muitas vezes também superestima, então para ele não consegue lembrar das coisas, mas ele não perde a funcionalidade, né? Diferente de um paciente com demência, como uma doença de Alzheimer. Então, aí muitas vezes a gente tratando a depressão, ele já dá melhorada, ele melhora essa parte de memória, de cognição, a vontade. Tem como a gente exercitar, doutor, essa questão do esquecimento ou não? Eu diria que tem como prevenir, né? Prevenir, né? Que realmente remédio para a memória não existe. Não existe. Então a gente tem que ter bons hábitos, é aquela história, sempre bons hábitos de saúde, atividade física. A atividade intelectual sempre é bem-vinda. Ler, né? Ler é uma das principais atividades que se pode fazer para prevenir uma demência, né? Um treino cognitivo muito importante. Aprender idiomas também está bem relacionado com uma proteção para uma demência. Então, a prevenção
talvez realmente é o melhor remédio. A prevenção, né? A gente sempre tem que prevenir, gente. Não só ir procurar uma ajuda, procurar melhorar quando já está num nível que você já não pode fazer muita coisa, né? Bom, e temos perguntas de telespectadores. Pode colocar, gente. Doutor, eu tenho 48 anos e me esqueço algumas coisas. Mas eu queria saber se pode colocar na tela, tá aí, ó. Bom dia para todos. Bom dia, mas não é essa não. Ela é participando da enquete. Ah, tá. É só baixar, né? Ah, tá. Quero saber se é normal não se lembrar da própria infância. Certo. É possível, sim. Isso aí está muito mais relacionado com a parte emotiva também, né? A gente falou aí. Para a gente tentar recordar coisas muito antigas, ela depende muito ali em que contexto aconteceu, né? Aquilo aconteceu, se foi uma memória afetiva bem ou não foi tão boa. E às vezes não, digamos, como é que eu vou explicar, não marcou, ou que é difícil então relembrar, porque foi algo que talvez não marcou naquela situação. É como se a pessoa bloqueasse, doutor, essa lembrança, essa memória? É possível, dependendo de que contexto aconteceu, né? Entendi. Mas é bom explicar que o nosso cérebro, ele recebe muitas informações a todo instante. E esse processo, ele só armazena, ele vai armazenando o que realmente é preciso, né? Muitas vezes a gente tem informações diversas aqui, né? E essas informações, elas não são importantes, o cérebro entende assim. Então, poucas informações do que a gente recebe que são realmente guardadas lá nos nossos arquivos, né? Então, é possível sim. Tem gente que não lembra muita coisa da infância, não é algo anormal, não. Mas isso não quer dizer que quando a pessoa estiver mais velha, né, tiver já na melhor idade realmente, ela vai ter algum problema neurológico, algum problema de Alzheimer, alguma outra doença correlacionada a esquecimento? Não é um fator de risco para a gente dizer que essa pessoa tem um maior risco de uma doença de Alzheimer, por exemplo. Não. Não, né, doutor? Não. Então tá aí, vamos para mais uma pergunta. Pode colocar e você aí de casa pode participar junto com a gente também, enviando mais perguntas, tá, gente? Ó, bom dia, Estefânia, bom dia, doutor. Esquecer de qualquer coisa, isso é comum? É o Francisco Dias. Esquecer de qualquer coisa? Como assim? Como assim? Como assim, Francisco Dias, esquecer de qualquer coisa? Esquecer, acho que ele já esqueceu o que ele esqueceu, né, doutor? Não, esquecimentos acontecem assim, né? O que a gente tem que definir é esse esquecimento, o que ele está querendo lembrar, talvez foi algo que ele não prestou muita atenção no momento, ele não foi importante, não deu aquela atenção, então ele está considerando como um esquecimento, né? Mas, na verdade, ele nem reteve, né? Se ele não reteve, não dá nem para a gente dizer que esqueceu, né? Doutor, essa questão de esquecimento não tem idade, né? Como a gente já frisou aqui no início da nossa entrevista. Mas quando que a pessoa, independente da idade, ou alguém que esteja com ela, família, pai, mãe, ou filhos, vê que aquilo realmente está causando um problema e deve procurar um neurologista? Certo. Então, assim, é lógico, eu já falei um pouco, dependendo da idade, quando é num paciente mais jovem, geralmente a gente pensa em causas não tão graves, digamos assim, não degenerativas, né? Porque a gente separa bem em relação à idade, porque em idosos são mais prevalentes as doenças degenerativas, que o Alzheimer é o mais conhecido. Mas a gente tem que pesquisar muitas dessas causas, assim, né? Se é depressão, ansiedade, deficiência de vitaminas. E o que a gente tem que sempre levar em conta é isso, assim, o relato da família, às vezes, é importante para trazer aquela informação de qual é o esquecimento, qual é a limitação que está acontecendo, né? Então a gente sempre tem que determinar se está tendo um prejuízo social, trabalho, na vida da pessoa, que aí sim merece uma investigação, mais diagnóstico, aprofundada, tratamento. Né, isso. Então tá aí. Olha, gente, e para completar ainda mais a nossa entrevista, para falar mais sobre esse assunto, a gente conversou com uma nutricionista, né, que vai falar também para a gente um pouco mais sobre essa questão, né? Vamos ver? Nutri, mas que alimentos são esses que são capazes de auxiliar na boa memória e nas funções cognitivas? Vou falar aqui sobre 3 alimentos que são muito importantes e também são acessíveis e cotidianos na nossa mesa. O primeiro deles é o ovo, isso mesmo, o ovo.
Ele é riquíssimo em uma substância chamada colina, que auxilia no processo de revestimento dos neurônios e até mesmo da formação de células cerebrais, assim contribuindo para que a gente tenha uma boa memória, para que a gente tenha uma boa produtividade no trabalho, para que as nossas funções cognitivas funcionem melhor. Os outros dois são os peixes e as sementes, que são riquíssimos em ômega 3. Eu acredito que você já tenha ouvido falar. O ômega 3 ele funciona no nosso organismo como um antioxidante e um anti-inflamatório. Assim, vai contribuir também para um bom funcionamento das nossas células cerebrais, dos nossos neurônios, trazendo assim uma boa memória, boas funções cognitivas, uma boa produtividade no trabalho. Caso os sintomas persistam e você veja que realmente está grave, você deve procurar um profissional especializado, um médico no caso, que vai solicitar exames e que vai trazer um tratamento mais específico para o seu caso. Tá aí, gente. Ó, a gente estava aqui conversando, né? Tava todo mundo aqui conversando. Todo mundo tem esse problema de esquecimento. Você tá vendo? Tem, acontece. Todo mundo fazendo aqui uma consulta com o doutor. Fatos, né? Isolados ali. De que e a gente percebe, então, como tem muita coisa que influencia, né? Na memória ali, a atenção, o estado de agitação, né? De muitas coisas fazendo ao mesmo tempo. Isso o chefe Naim estava falando um episódio dele aqui, que ele disse que está fazendo uma coisa aqui na cozinha, precisa pegar uma coisa lá na câmara ou algum outro lugar, e ele... O que eu vim pegar? O que é? É aquele momento de estresse que causa aquele esquecimento momentâneo, né, doutor? Provavelmente ele foi lá, já estava pensando na receita e tudo, depois eu vou pegar tal ingrediente, que já estão me pedindo tal coisa, então, né? Então, tem muita coisa influenciando ali e aí acaba perdendo aquele foco ali na hora de, o que eu vim pegar ali, né? Olha só, gente. Bom, mas ele gente, relembra, ele mesmo lembra, né, chefe? Ele pausa ali um pouco. Aí já volta, né, chefe? Então tá ok, bora exercitar mais ainda. E principalmente o chefe também, que tem receitas ainda já guardadas, né? Exatamente, é uma coisa que tem que estar sempre exercitando, sim, né? Não deixa de ser um exercício diário, né, doutor? Outra coisa que a gente pode falar justamente em relação a isso é a atenção, né? A atenção ela pode ser dividida, né? Tem pessoas que têm uma atenção seletiva, atenção concentrada. Tem gente que tem uma atenção mais alternada, que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Mas a atenção ela é fundamental, né, para a gente memorizar. Doutor, né? Tem pessoas, na verdade, acho que a gente cresceu ouvindo isso, que as mulheres conseguem ter mais atenção e memória do que os homens, fazer mais coisas ao mesmo tempo que os homens. Isso é mito ou verdade? Pior que é verdade. É verdade, doutor. É boa pra lembrar do passado. E aí, ó, o Fábio aí já é da mulher boa pra lembrar do passado. Olha. Lembrou? Tá lembrado? Doutor, mas por que isso? Acredita-se que é uma particularidade mesmo, né? O cérebro da mulher ela tem algumas áreas que são mais ligadas, assim, mais destacadas, digamos assim. E uma delas é isso mesmo, né? De ser mais detalhista, de prestar atenção às vezes muito mais detalhes e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso já está bem demonstrado aí, né? Às vezes o homem ele já tem um cérebro mais prático, né? Digamos assim. O homem, a mulher, quando encontra alguém, uma amiga, ela já está prestando atenção em diversas coisas, né? E o homem não. O homem tá, cumprimenta ali, vai falar de alguma coisa. Meu pronto, Deus, a né? roupa dela, meu Deus, o cabelo dela, meu Deus, a maquiagem dela. Então isso tem muito por características também, né? De cultural, né? Isso influencia também. Doutor, e para a gente encerrar, eu gostaria muito que você deixasse aquela dica boa para o pessoal de casa, né? Para o pessoal de casa ter mais atenção nessa questão da memória, da saúde, sim, e também estar correlacionado com outras doenças que podem estar acontecendo, como você mesmo frisou aqui, depressão, ansiedade, estresse, ou até mesmo outra doença que eu não tenho tanto conhecimento. A dica aí é cuidar da saúde mental, né? A pessoa também ter um tempo para atividade física, um tempo também para dar uma desligada, né? Essa nossa vida hoje em dia de muitas atribulações, de muitas
muitas coisas para fazer, então isso é prejudicial, né? Então precisamos ter um cuidado com a saúde mental, aí envolve atividade física, hábitos alimentares, né? Evitar o consumo excessivo de álcool. Então a dica seria essa, né? Cuidar da saúde mental é um cuidado de saúde importante e que assim você está prevenindo de um futuro, uma demência, uma doença mais grave, né, doutor? Então tá aí, gente. Para você que estava acompanhando a gente, para você que está mandando mensagem e a gente não conseguiu responder todas, deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu só essa última aqui. A gente falou, só um minuto, rapidão. O esquecimento está ligado a um banco. Como é? O esquecimento está ligado a um branco na hora de uma prova da escola? Você até falou, né, doutor? Exatamente. É aquela questão de estresse, né? Os hormônios ali que são liberados naquele momento de nervosismo causam essa desconexão, essa dificuldade de evocação da memória do conteúdo que você até sabe. Bom, e a última aqui, doutor, meu esposo ultimamente tem esquecido momentos recentes do cotidiano dele. Algo que ele viveu ontem ou viveu há semanas atrás. Tem 50 anos. Isso aí a gente tem que fazer uma investigação, né? Porque as doenças degenerativas como o Alzheimer, a primeira manifestação pode ser assim, né? A dificuldade para lembrar de fatos recentes. Ele consegue lembrar coisas mais antigas, mas fatos recentes ele tem uma dificuldade de reter, né? E consequentemente de E com essa idade, doutor, já pode aparecer alguns sinais? E isso já merece assim uma ida ao médico, né? Uma investigação. E é como eu falei, tem que avaliar também a questão da funcionalidade, né? Se isso realmente é algo que está atrapalhando no dia a dia. E alguns testes que podem ser feitos na hora da consulta já pode também indicar alguma alteração nesse sentido. Então tá aí, gente. Se você tem mais alguma dúvida, você pode enviar mensagem aí também. Sempre entrar em contato, coloca o Instagram do doutor aí. O doutor tá sempre colocando dicas, né, doutor, no seu Instagram. Eu acho isso super interessante, que as redes sociais também aproximaram também muito a gente de estar esclarecendo algumas dúvidas que antes a gente precisava, e agora ficava muito preocupada, e vocês estão sempre agora deixando dicas super importantes. Ó, doutor.Tibério Borges, tá? Doutor, mais uma vez, muito obrigado por você ter organizado a sua agenda, ter vindo até o nosso programa. A gente está muito feliz em receber você aqui mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Bom, gente, deixa eu levantar, e como eu falei, se você tem mais alguma dúvida, envia aí pro Instagram do doutor, lembrando que não é uma consulta, tá, gente? É só uma dúvida. Tá certo? Bom, e ó, antes da gente ir pro nosso intervalo, qual música, né, DJ Fábio Souza? Vamos falar aqui, Fábio, já comprou teu carro novo? Tô querendo. Então, ó, essa dica é pra você. Carro 0 km aí, gente, qualquer marca do consórcio G4R. E hoje tem novidade pra você. Você pode fazer o seu consórcio G4R aí com maior facilidade, com desconto super bacana, sem pagar juros, sem entrada e várias opções aí pra você. Bora ver? Solta aí.